Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvia, do PEI Amador Bueno da Veiga, e venho hoje apresentar para vocês as atividades envolvidas na nossa Semana Monteiro Lobato. Primeiramente, irei apresentar a fala do professor Oswaldo sobre a vida e a obra de Monteiro Lobato e o contexto histórico por ele vivido. Falar de Monteiro Lobato coloca a gente dentro de um espaço histórico extremamente interessante. Monteiro Lobato nasce no 18 de abril de 1882, portanto, 6 anos antes do fim da escravidão no Brasil. Monteiro Lobato, então, tem toda a sua formação na transição do século XIX para o século XX. Monteiro Lobato perde o pai aos 16 anos de idade, mas ele, por imposição do avô, ele não vai fazer arte, que era o seu projeto de vida. Passa, então, vai fazer direito, o avô, que era o Visconde de Tremembé, dono de uma fazenda de mais de 2.000 alqueires de terra, aqui em Taubaté, Tremembé, Vale do Paraíba. Monteiro Lobato forma em Direito em 1904. É promotor interino em Taubaté. Depois, em 1907, ele vai ser promotor na cidade de Areias, no fundo do vale, o Vale Histórico. De 1907 até 1911, ele fica em Areias. Com o falecimento do avô, Visconde de Tremembé, em 1911, ele volta para Taubaté, assume a Fazenda Buquira, e aí ele começa a escrever os seus primeiros artigos também a serem publicados no jornal Estado de São Paulo, e causam grande polêmica. E, além dessas polêmicas, a maior delas é, em 1917, a publicação dele sobre a exposição da Anita Malfatti. Anita Malfatti, que tinha acabado de vir da Europa, que vivia aquele momento do dadaísmo e também da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial essa que começa em 1914 e termina em 1918. Em 1917, ele, dada a situação de crise no campo e a situação econômica da região, ele vende a fazenda e vai investir na produção literária. Publica o seu primeiro livro em 1918, Urupês, e causa grande polêmica, mas inúmeras edições são feitas e a venda é quase que total. Lobato inova. Por quê? Inova como empresário da área literária, como escritor e como empresário. Porque os livros que eram vendidos no Brasil, principalmente os livros na área de literatura, todos eles eram feitos na Europa. Portugal, principalmente, e na França. E aquelas capas que não tinham capas e o interior da obra não tinha ilustrações. Monteiro Lobato, então, desenvolve as ilustrações, dada essa veia artística dele e esse amor pela arte que ele tem. O Lobato começa na segunda metade na segunda década, melhor dizendo, na segunda década do século XX, a sua produção literária, e ele, depois de uma fase inicial adulta, ele vai publicar em 1920 o Cidades Mortas, que é referente ao período em que ele esteve em Areias, e a partir de então ele começa a fazer publicações também infantis, da literatura infantil. Vai ser pioneiro da literatura infantil na América Latina. Essa primeira fase da editora Lobato, ela vai à falência após a Revolução de 24, a Revolução Tenentista de 24, que para vários dias a sua produção em São Paulo, falta de energia, então a sua gráfica fica parada e aumenta as dívidas e uma série de questões, então ele vai à falência nesse período. Em 1927, ele é indicado para adido comercial na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos, fica de 1927 até 1931 nos Estados Unidos. Quando volta, o Brasil da República Velha já não existe mais. Olha bem quantas transições do Monteiro Lobato, da passagem do século de mudança. A República Velha tinha sido colocada abaixo pela Revolução de 30, que colocou Getúlio Vargas no poder. Após a presença de Vargas no poder, então, as cartas que ele escreve sobre a questão da modernidade, a importância dos Estados Unidos, daquilo que ele vê na sociedade norte-americana, ele monta um restaurante lá nos Estados Unidos, inclusive, ele volta e continua escrevendo, mas ele volta com uma ideia fixa, que é a questão do petróleo. E aí ele faz toda uma campanha do petróleo e vende ações, cria uma companhia de petróleo e vende ações.
E de 1932 a 42, durante 10 anos, né, consumiu 10 anos da vida dele, ele gastou o seu dinheiro e o dinheiro dos acionistas na Companhia do Petróleo, porque ele não tinha ferramentas adequadas para a exploração do petróleo. Há historiadores que dizem o seguinte, que as perfuratrizes as brocas de perfuratriz do Monteiro Lobato, do petróleo, eram românticas e não atingiam o subsolo como deveria. Então, e ele vai que um alto exílio a partir de 42, aí, um período na Argentina. Depois ele retorna ao Brasil, continua, né, escrevendo, mas ele funda, inclusive, uma editora na Argentina, mas ele retorna aí com sua produção literária até, né, a sua morte em 4 de julho de 1948. 2 dias após ter dado uma entrevista bastante polêmica à Rádio Record. Mas, retomando um ponto do Monteiro Lobato, toda essa crítica, né, o Monteiro Lobato, lá do início do século, ele vive o que? O pré-modernismo. A gente tem, no pré-modernismo, o primeiro livro lançado, que é o do Graça Aranha, em 1900, depois, em 1902, né, é lançado o livro também do Euclides da Cunha, que é considerado o primeiro livro de reportagem, jornalismo investigativo e livro-reportagem no Brasil. Então, Monteiro Lobato vive toda essa polêmica e todos esses questionamentos dentro da sociedade brasileira e passa por todos esses momentos. A Revolução de 30 coloca Vargas no poder, a Revolução de 32 é meio que uma contra-revolução de 30, onde coloca a questão da Constituição, que vai sair em 1964, Vargas não se submete a essa Constituição e dá o golpe do Estado Novo de 1967, e todas essas imposições vão afetar, de certa maneira, a vida de Monteiro Lobato, mas não afeta a sua obra, a construção da sua obra e o legado que ele deixa através do tempo. As polêmicas que colocam hoje em relação à sua obra, a questão do negro na obra, eu acho que deve ser analisada da seguinte maneira: Lobato é filho do seu tempo. Nós analisamos do lugar de onde nós estamos. Então, a história você não pode mudar, você precisa construir a partir daquele ideário. E essas mudanças, lógico, podem gerar transformações muito complexas em relação ao próprio processo histórico. As mudanças sociais, aquilo que nós vivemos em sociedade. As discussões sobre a obra, as análises, as leituras, as novas leituras e as releituras devem ser feitas sempre. Mas trechos da obra ou fazer qualquer outra mudança, não, eu acho que não é permitido, e nenhum país do mundo que leva a sério a sua literatura, a sua história e o seu povo pode fazer isso. Agora vamos assistir uma pequena encenação feita pelas alunas Bárbara Vitória, do 3º A, e Vitória Maria, do 2º C. Alô, Narizinho? Eu não aguento mais ficar presa nesse buraco. Eu preciso espalhar minhas ideias por aí. Emília, já conversamos sobre isso. Aguenta só mais um pouquinho e você vai voltar a tagarelar por aí. Narizinho, você se preocupa demais. Tanto doido saindo por aí usando a máscara só pra esquentar a orelha, enquanto eu só quero sair pra ir no mercadinho com toda precaução. Qual o problema disso? Emília, a gente precisa se preservar pra não colocar a avó Benta em risco. Tá, eu aguento mais um pouco. Ora, essa boneca dramática, se você não sobreviver, te jogo num tanquinho com muita água e sabão em pó. Olha eu aqui, vivíssima, contemplando minha solidão. Eu vou desligar, tá bom? Obrigada. Nossos alunos, do 1º ao 3º ano, realizaram também um belo trabalho, representando os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em caixas cenográficas feitas por eles em casa e nos enviadas pelo WhatsApp. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo.
país se faz com homens e livros. Me persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachimbo. É o pererê peralta, negro como a noite, quase que despido. Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino. Se esconde na floresta, nunca perde.